Bem, bom dia a todos. Vamos começar. Por isso, a reunião da subcomissão dos fundos e do PRR. Agradecer a presença do Dr. Pedro Dominguinhos, Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, ao Dr. Rogério Carapuça e à Dra. Sandra Pinto, que se juntam a nós hoje aqui. Esta reunião foi marcada na sequência, o Dr. Pedro Dominguinhos já esteve aqui até nesta comissão, logo no início que ela arrancou, mas uma vez, em outubro, 11 de outubro, por isso não foi assim há tanto tempo, mas a ideia era que uma vez que saiu o segundo relatório de acompanhamento, achámos por bem que se pudesse fazer um contraditório aqui com os grupos parlamentares. Por isso, a sessão, o Dr. Pedro Dominguinhos já conhece como é que isto funciona. Por isso, primeira ronda, intervenção 10 minutos, depois uma primeira ronda com intervenções dos seus deputados e depois, se houver interessados, uma segunda ronda no fim. Doutor, se faz favor, tem uma apresentação, por isso, bem-vindo e muito obrigado. Muito bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados. Acompanha-me o engenheiro Rogério Carapuça, que é o coordenador da Comissão Especializada de Transição Digital, e também a doutora Sandra Pinto, que é a minha chefe de gabinete, e, tal como disse o Sr. Presidente, o objetivo desta audição é apresentar brevemente, porque só tenho 10 minutos, como é óbvio, o relatório que apresentámos na passada semana e depois, como é óbvio, responder às perguntas das senhoras deputadas e dos senhores deputados e tentar esclarecer o mais possível. Muito brevemente, este é o segundo relatório anual da Comissão Nacional de Acompanhamento. O primeiro foi publicado ou aprovado no dia 18 de fevereiro de 2022 e, como compreenderão, tinha 6 meses de execução do PRR, portanto, a execução ainda era muito incipiente. Este já tem, naturalmente, quase 18 meses de execução e, portanto, é o resultado de um processo participado e eu gostava de referir isto. A Comissão Nacional de Acompanhamento tem cerca de 35 membros. O relatório foi votado favoravelmente por unanimidade e, portanto, espelha aqui aquilo que é, eu diria, as opiniões baseadas em evidências recolhidas do Sistema de Informação da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, recolhidas, naturalmente, das reuniões, quer com a Comissão Interministerial, quer com os senhores ministros e senhoras ministras, quer com os restantes órgãos governamentais, os beneficiários diretos e intermediários e também das visitas ao terreno. Este relatório deve ser lido, de acordo com as competências que estão previstas no Decreto-Lei que instituiu a Comissão Nacional de Acompanhamento, também como um contributo para um processo de melhoria contínua, porque no final do dia aquilo que todos nós pretendemos é que o PRR se execute com qualidade e, sobretudo, produza impactos na sociedade e na economia portuguesa. E, por fim, é também um contributo, ou pretende ser um contributo, para o reforço do conhecimento e da literacia sobre o PRR, e isso explica um bocadinho as 181 páginas que tem o próprio relatório, porque tentámos discriminar estas mesmas evidências. Eu não irei ter muito tempo sobre os números, até porque eles são devidamente conhecidos e têm presente aquilo que é publicado no site da Estrutura de Missão Recuperar Portugal. Já agora dar-vos nota, desde esta semana, o site da Estrutura de Missão Recuperar Portugal tem um update e, por exemplo, já permite visualizar a execução por componente. Isto é algo que tem vindo a ser desenvolvido e também estamos a aguardar, porque é uma das sugestões nossas e é um dos motivos, por exemplo, porque nós não apresentámos os dados discriminados por NUTS 2 e NUTS 3, porque, sobretudo em 2 investimentos, eles estão ainda apenas no líder do consórcio ou na sede da entidade que o adquiriu. As agendas mobilizadoras, por exemplo, todo o montante da agenda mobilizadora está na sede do líder do consórcio, e nós sabemos que a maior parte delas tem vários parceiros, e, por exemplo, a aquisição dos computadores no âmbito da Secretaria da Escola Digital está localizada em Lisboa, quando nós sabemos que, apesar de nós termos detectado que ainda falta entregar alguns computadores, mas temos uma listagem daqueles que já foram entregues à data de novembro pelas várias escolas do país. E, portanto, isto acaba por enviesar um bocadinho os dados e foi uma da opção porque não aqui os colocamos. Mas nota-se, como era de esperar, acho que todos entendemos isto, um crescimento significativo no número de aprovações dos projetos e que já ultrapassa os 70%, e o mesmo se passa também
ao nível dos pagamentos, que rondam os cerca de 1.500 milhões, rondavam cerca de 1.410 milhões de euros em final de 2022, os 1.500 é agora, com taxas percentuais diferenciadas, maiores em termos de volume na resiliência, seguida da digital e da transição climática, em termos percentuais, uma maior percentagem de pagamentos face aos projetos aprovados na transição digital, sobretudo motivado pela transição digital das escolas, e depois a transição climática e, por fim, em termos percentuais, a resiliência. Se olharmos depois para os beneficiários, as taxas de pagamento, nota-se que há uma maior percentagem nas famílias e nas escolas e depois percentagens mais reduzidas na ordem dos 12%, 13% nas empresas públicas, nas entidades públicas, também nas instituições de economia social e o valor mais reduzido nas empresas. A apreciação crítica, aquilo que nós entendemos fazer este ano, ao contrário do que não tinha sido feito o ano passado, foi atribuir, eu diria, uma classificação, e as classificações são sempre discutíveis, como é óbvio, optámos por uma classificação par, para não termos a tendência eu diria, o enviesamento da tendência central, e olhámos sobretudo para o alinhamento, ou o grau de alinhamento com as metas e com os marcos, e criámos esta escala de alinhado com um planeamento até crítico. E classificámos cada um dos 69 investimentos que analisámos num total de 83, ou seja, ficaram por analisar 14 e não 83 como alguém escrevia no passado sábado ou no passado domingo. E, portanto, globalmente, cerca de 80% dos investimentos estão, eu diria, ou alinhados com o planeamento ou ligeiramente atrasados, mas, eu diria, facilmente recuperáveis esses atrasos. Depois, cerca de 18% preocupantes, e eles estão identificados, e 2 investimentos que representam 3% críticos. Aquilo que depois nós tentámos perceber foi as principais causas e a caracterização. Há aqui uma concentração de alguns investimentos dirigidos às empresas e à habitação, são os principais subinvestimentos onde notamos esta classificação mais de preocupante e crítico. Depois também a digitalização da educação e num caso concreto, que é o metro de superfície, que é na área da mobilidade sustentável. Quais são as principais causas que nós identificamos? O atraso na avaliação das candidaturas, depois também alguns atrasos no lançamento de concursos ou a escassez da procura, também a definição de metas, que em alguns casos identificamos como muito ambiciosas e nas recomendações recomendamos que elas possam ser definidas, e também os custos de construção e as redefinições do projeto, que a par das declarações de impacto ambiental que são exigidas nesses projetos, que tendem a atrasar um bocadinho o lançamento dos concursos. Este é um slide novo que não apresentámos a semana passada. Aquilo que nós tentámos fazer foi, por cada componente, graduar por cores os vários investimentos analisados, o que também nos permitirá no próximo relatório que pretendemos publicar em julho, porque será semestral, e globalmente aquilo que nós visualizamos é uma sobreposição do verde e do azul. Claro que isto não está alinhado com as cores do Campeonato Nacional aqui, mas e depois 13 a laranja e 2 a vermelho. Há naturalmente componentes onde há, eu diria, alguma concentração de alguns investimentos preocupantes, designadamente a eficiência energética de edifícios. Os motivos estão devidamente explicados, sobretudo o atraso na avaliação das candidaturas, e que, na passada sexta-feira, a Sra. Ministra da Presidência, o Sr. Ministro da Economia e do Mar e o Sr. Ministro do Ambiente, e da Ação Climática, na conferência de imprensa que fizeram ao final do dia, densificaram mais algumas das explicações que nós adiantamos no nosso relatório. Tentando cumprir o tempo dos 10 minutos, nós identificámos como aspectos positivos, e quer queiramos, quer não, isto é essencial, que é a aprovação do reembolso dos 2 pedidos de pagamento. E já agora dar-vos nota, a semana passada, na quarta-feira, na quarta ou na quinta, a Comissão Europeia publicou a comunicação sobre o que fazer no caso do não cumprimento de algumas metas ou marcos e qual é o grau de relevância de cada um dos investimentos. Era algo
que era expectável por parte de todos os Estados-membros e dar-nos aqui uma ideia clara de como é que nós podemos olhar para o não cumprimento. Depois, em segundo lugar, um lançamento massivo de concursos por parte dos beneficiários diretos e intermediários, várias alterações legislativas promovidas pelo Governo, e isto tem sido uma preocupação grande sempre que são identificadas, mas dar-vos nota aqui, sobretudo na questão da concessão-construção, que ainda é reduzida, mas sobretudo nas medidas, diria, ao nível da contratação pública, para sermos mais céleres, aquilo que se tem notado é que muitas entidades públicas não estão a fazer o uso que era expectável dessas medidas de simplificação. Algumas das explicações que nos são aduzidas é de que ainda há algum receio na utilização dessas medidas e, portanto, para ter a certeza jurídica, então vamos utilizar aquilo que já existia, porque os prazos também não são assim tão mais longos, ou seja, o próprio Tribunal de Contas já mostrou esta preocupação. Eu estive no Conselho de Prevenção da Corrupção há cerca de 15 dias, numa sessão em que fui convidado, e isso foi discutido, e, portanto, há também aqui que aumentar a literacia das próprias entidades públicas para poderem utilizar esses instrumentos. Depois, a publicação do Plano Anual de Avisos, e a inclusão do Presidente da CNA no workflow de validação, ou seja, antes de ser publicado qualquer aviso, o Presidente é ouvido e, naturalmente, tem um mecanismo de auscultação. O desenvolvimento do Plano Anual de Auditorias por parte da estrutura de missão Recuperar Portugal. Também a elaboração do relatório anual e semestral. E, por fim, um espírito colaborativo revelado pelos Ministérios. E gostava de destacar aqui o acesso ao sistema de informação por parte da CNA e também a constituição da equipa. No dia 11 de outubro, quando eu cá estive, já tenho iniciado. Isso é extremamente relevante para nos dar autonomia. Em termos de aspectos a melhorar, acelerar os processos de decisão, por outro lado, agilizar os processos de autorização. O que estamos aqui a falar? Portarias de extensões de encargos, perguntar-me-ão, o que é que isso tem a ver com o PRR? Tem tudo a ver. Se um organismo não tiver, por exemplo, gasolina ou gasóleo para poder ir ao terreno, torna-se difícil acompanhar. Se não tiver as viaturas para poder, naturalmente, acompanhar os projetos, isso é relevante. Se não tiver um mapa pessoal aprovado e puder contratar as pessoas, torna-se mais complicado. Destaco aqui a questão da resolução do Conselho de Ministros, que acima de 10 milhões de euros deixou, com a lei do decreto-lei de execução orçamental, deixou de ser obrigatório ir ao Conselho de Ministros para aprovação, e o Ministro da Tutela, sempre que o investimento seja apenas financiado pelo PRR, tem essa possibilidade. Depois, aumentar a percentagem de reembolsos dos adiantamentos. Passado uma semana, no caso das agendas mobilizadoras, esta recomendação foi acolhida. Vamos perceber o que é que vai acontecer nos outros investimentos. Reforçar e melhorar o processo de comunicação. Nós dizemos há cerca de 1/3 dos beneficiários diretos e intermediários que não têm no seu site inicial qualquer referência ao PRR, apesar de poderem ter depois lá dentro nas páginas intermédias, mas aquilo que fizemos foi olhar do ponto de vista de um leigo e não de quem conhece aprofundadamente o PRR. E isso, nota-se, às vezes é difícil. Melhorar os tempos de resposta e de interoperabilidade das plataformas. Também densificar a municipalização dos investimentos. Dei-vos 2 exemplos de como é importante nós termos essa municipalização. No caso das agendas mobilizadoras, melhorar ou definir um modelo de acompanhamento. O Sr. Ministro, na passada sexta-feira, disse que já tem uma ideia global articulado com os líderes dos consórcios e, portanto, é fundamental. E isso é aquilo que os líderes dos consórcios nos têm dito também. Depois, apesar, e isso devemos reconhecer, o portal de transparência tem hoje em dia informação muito significativa. Por exemplo, quem leu o Jornal de Notícias do passado sábado, a fonte é o portal de transparência. Agora, a quantidade de horas que se investe para retirar toda essa informação é muito significativa e, portanto, aquilo que recomendamos é uma melhor usabilidade, cartografia, utilização de mapas e também de dashboards. Depois, a definição de programas de reforço e atividades dirigidas à atração de recursos humanos. Esta é particularmente sensível. A definição de uma agenda de avaliação do PRR, que permita avaliar os resultados e os impactos. Dar-vos nota, também está escrito no relatório, nós já tivemos uma primeira reunião com o professor Paulo Ariosa Feio, que é o diretor da Planap, e estamos em condições de, nos próximos 3, 4 meses, definir uma agenda de avaliação com temas específicos para algumas das áreas, naturalmente sob responsabilidade da Planap, e também concretizar a execução do website da CNA. Esta semana já tivemos desenvolvimentos, esperamos que nos próximos mês e meio, 2 meses, seja possível ter o website disponível da CNAP. Peço desculpa por ter ultrapassado em 2 minutos e 42, tentei ser o mais rápido possível. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor, pela explicação e Não é fácil compor em 10 minutos todo o manancial de informação que nos trouxe. Por isso vamos passar então às questões.
Da parte do PSD, sou deputado António Topa Gomes, 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Dr. Pedro Dominguinhos e Sr. Engenheiro, muito obrigado. E começo esta intervenção por agradecer a qualidade e celeridade do relatório e julgo que, de facto, o relatório é transparente e ajuda a avaliação e monitorização do PRR, que é, no fundo, a vossa missão e, portanto, desde logo os meus sinceros parabéns pela qualidade do relatório. O segundo aspecto que gostava também de agradecer e lhes dar os parabéns, o relatório foi apresentado na semana passada e, portanto, os senhores disponibilizaram-se logo para vir a esta subcomissão, que é, no fundo, a subcomissão responsável por acompanhar o PRR e, portanto, esta disponibilidade e prontidão merece, obviamente, reconhecimento e, portanto, queria dar esse reconhecimento. Relativamente ao PRR, eu tenho usado muitas vezes, relativamente àquilo que é a posição do PSD, um termo que é inquietude. E acho que nós não podemos ter outra postura que não seja ter uma certa inquietude. E a primeira pergunta nesta inquietude é: desenhado o PRR, nós vamos conseguir executá-lo ou não? É a primeira pergunta. Mas o PRR, e bem, tinha muitos aspectos além da execução puramente física. Uma própria mudança estratégica da economia, a digitalização, questões como a produtividade, uma economia com maior valor acrescentado. E eu devo dizer, isto é um comentário crítico, apesar de constar aqui das vossas recomendações do ponto 12, não sei se isto tem constado com a ênfase devida nos relatórios. Nós estamos excessivamente preocupados na execução e, portanto, a primeira pergunta, o primeiro comentário que eu faço é: obviamente nós estamos preocupados com a execução, temos que estar, isso é o primeiro passo, mas não será o momento de começarmos a fazer a verdadeira pergunta, que é: qual é o nosso objetivo, como é que estamos a medir, que mudanças é que isto está a acontecer a produzir na economia, que mudanças estamos a ter de produtividade, que mudanças de valor acrescentado. E não quero trazer para aqui à memória maus casos, mas todos nós nos recordamos dos fundos e da formação, que eu julgo que ninguém, por princípio, tem qualquer oposição à formação, mas eu julgo que os resultados foram muito maus e, portanto, a nossa verdadeira preocupação deve ser: isto não pode ser a oportunidade perdida para mudarmos o país e, portanto, pergunto se não devia haver um bocadinho mais enfoque nesse aspecto. Voltando à questão do relatório propriamente dito, eu julgo também que se deve elogiar a forma transparente como identificaram e alertaram para situações mais preocupantes, sem serem alarmistas. Elas são transparentes e, caso a caso, podemos ver isso. É evidente que o nível de pagamentos é baixo, particularmente na componente resiliência. Diria que há duas exceções: as famílias e as escolas, mas muito do atraso parece resultar de uma certa ineficiência dos serviços públicos, dos serviços do Estado. E eu vou referir apenas 2 ou 3 frases vossas do relatório e que dizem, por exemplo: é crítico o atraso na transferência das responsabilidades para os municípios na área da saúde. Isto é algo amontante e que, se não efetuarmos, dificilmente conseguimos concretizar. É crítico a ação do Banco de Fomento. E um bom exemplo da ineficiência, talvez, do funcionamento dos serviços públicos, talvez seja a medida C13, que é uma medida para a eficiência energética, eu vou dizer genericamente, de edifícios. A medida, no que refere aos edifícios residenciais dos privados, das famílias, está a correr muitíssimo bem, até no que refere à eficiência energética dos edifícios da administração pública. O ponto de situação é preocupante. Não se está a conseguir concretizar isto. A componente seguinte, a componente C14, relativamente ao hidrogénio, está há 1 ano à espera do resultado do concurso. Como vocês diziam, e muito bem, considera-se inaceitável que o tempo gasto na análise seja muito superior ao tempo de candidatura. Portanto, há aqui um comentário que eu vos queria fazer e as minhas 2, 3 principais perguntas incidem sobre isto. Muito deste aspecto, do atraso ou da preocupação que nós temos,
resulta da dificuldade dos serviços públicos. E muitas das vossas sugestões são aparentemente bem, que é reforçar as equipas, colocar equipas dedicadas, agilizar a comunicação entre os vários atores do Estado. Ora bem, mas essas são recomendações que já deviam estar presentes num Estado eficiente, que funciona no dia-a-dia. Sendo elas não sendo criticáveis, em que medida é que a pura recomendação, que é uma recomendação, eu diria, perdoem-me a expressão, quase de bom senso, ela terá alguma capacidade para ser implementada? Claro que me podem dizer, é evidente que os próprios órgãos de governo também estão muitíssimo preocupados com isto. E este momento onde discutimos isso chama a atenção, coloca pressão, coloca a atenção nisto. E isto pode ajudar. Mas muito disso também requeriria mais recursos humanos, requeriria mais investimento em alguns órgãos do Estado. E vocês próprios dizem que é difícil alterar os orçamentos das unidades intermédias. É difícil recrutar gente porque é uma dificuldade de Portugal. Portanto, a primeira questão tem a ver com isto. Como é que nós, nos organismos do Estado, podemos verdadeiramente implementar estas recomendações que vocês fazem ao longo de páginas e páginas do relatório? Depois, uma segunda pergunta tem a ver com uma preocupação corrente, que são os preços das empreitadas, atrasos e os novos preços. E a determinada altura, eu vou falar de cor, vocês o que referem é que se deviam, em vários sítios, aumentar a dotação de algumas componentes. E, portanto, parece-me evidente, se eu tenho uma empreitada que custa X e agora vai custar 1,3X, é preciso mais 30%, mas a pergunta é onde é que se vai buscar esse dinheiro e como é que se aumenta essa dotação. Ou seja, se eu quero concretizar o objetivo inicial, parece evidente que tem que aumentar, mas a resposta é onde é que se vai buscar essa dotação. Finalmente, até por chegar ao fim de 7 minutos, para dar um exemplo concreto daquilo que é a ineficiência do Serviço do Estado, eu pareceu-me que vocês terminaram o relatório, a parte inicial, sem a parte B de detalhe, com uma queixa, quase, dizendo que desde 2021 que estão à espera que se concretize o vosso website. Pergunto se aquilo que disse na sua apresentação já foram boas notícias da queixa ter aparecido aqui na última recomendação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, com 7 minutos, o Dr. Pedro Dominguinhos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do Sr. Deputado António Topa Gomes, do PSD, e, como é óbvio, agradecer também as palavras iniciais e que esperamos continuar a corresponder às expectativas, que é essencial. Dar-vos nota de que este é um trabalho que nós sentimos que temos tido, após a equipa, as condições para o fazer. E acho que isso é extremamente importante também a dizer para, junto da sociedade, referir isso. Dar nota também a um relatório do Conselho Europeu, o Conselho Económico e Social Europeu, de maio de 2022, em que um dos relatores foi o Diretor-Geral da APED, António Lobo Xavier, que refere Portugal, a Comissão Nacional de Acompanhamento, como um bom exemplo da sociedade civil, como um órgão independente. Portanto, acho que isto também é importante de nós, e Portugal é talvez dos países que mais informação pública tem sobre o PRR. Sobre as questões que coloca, e permitam-me, apesar de não ser uma pergunta, mas é mais um comentário sobre a questão da avaliação de resultados e de impacto. Eu recordo no dia 11 de outubro, disse-o aqui, já o disse várias vezes, até tenho cuidado de dizer, espero não ser mal interpretado, nós estamos preocupados com a execução, mas temos que ir para além da execução. E, em alguns casos, há alguns sinais onde, provavelmente, nós estamos a ir mais para além da execução. Nós recebemos, a semana passada, o relatório dos edifícios mais sustentáveis, aquele que está concluído, feito pelo Fundo Ambiental, onde faz uma análise detalhada. Nós recebemos a semana passada, estamos a analisar, para poder também depois, eventualmente, dizer alguma coisa, mas há 2 ou 3 questões que são importantes. Percebe-se, por um lado, o impacto que teve em termos de redução de CO2, e o objetivo inicial era 30%, e os resultados são 47%, e, portanto, acho que há um sinal muito claro. Poder-me dizer, bem, são apenas 120 milhões de euros. É verdade, nós precisamos de muito mais, mas há um sinal importante. Segundo sinal, nota que, no segundo aviso, e o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática disse-o na sexta-feira,
que no âmbito do REPowerEU poderá haver um reforço deste aviso, provavelmente vão haver categorias que vão deixar de ser elegíveis. Um exemplo, não sei se vai ser exatamente assim, as bombas de calor. Porquê? Houve um reforço nas bombas de calor, menos, por exemplo, na utilização de janelas ou de revestimentos das próprias habitações. E, portanto, também serve, naturalmente é da área, sabe perfeitamente a relevância dessas questões. E por isso é que eu enfatizei aqui a relação com a Planap, para nós identificarmos uma agenda. Dou-vos um exemplo. De que forma é que as agendas mobilizadoras podem alterar a estrutura produtiva, podem alterar a produtividade, ou, por exemplo, na componente C11 da bioeconomia sustentável, onde temos basicamente 3 grandes agendas mobilizadoras na área do calçado, do têxtil e também da resina, estamos ou não a promover esta alteração estrutural. Deixem-me-vos dar um exemplo que conheço muito bem, particularmente das funções anteriores. O programa STEAM Jovem e o Impulso Adultos são daqueles investimentos que eu diria que não são em obra, são nas qualificações, mas onde nós podemos perfeitamente... Eu tenho uma visita agendada ao ISCTE Sintra, que é um exemplo muito claro de como não havia ensino superior na região de Sintra e passou a existir, e também a Mafra com os CETESP promovidos pelo Politécnico de Tomar e de Santarém, que era uma região que não tinha oferta de ensino superior e que foram construídas formações à medida dessas mesmas necessidades. São apenas 2 exemplos muito concretos de como há esse investimento que está no terreno e que não vai ter resultados hoje, vai ter resultados a médio prazo para que se aumentem as qualificações. Mas temos que medir. E aí concordo totalmente consigo. Se nós não soubermos aquilo que vamos medir, depois, muitas vezes, perdão uma expressão que já às vezes utilizei, ligamos o achómetro, e quando nós ligamos o achómetro é muito complicado, porque nós temos que tomar um conjunto de decisões baseado em evidências. E é fundamental nós termos o que é que queremos medir, quais são os indicadores que queremos utilizar para recolher essa mesma informação, e durante os próximos 3, 4 meses, com a Planap, esperamos identificar para este ano 3 ou 4 áreas para podermos analisar. Sobre a questão dos serviços públicos, permitam-me um destaque muito grande, apesar dos atrasos, o empenhamento das equipas nos vários organismos. As pessoas têm trabalhado, eu posso-vos dizer, porque recebo e-mails às 2, às 3 e às 4 da manhã, as pessoas têm trabalhado de uma forma muito significativa. Houve, em alguns casos, um número muito significativo de candidaturas, e isto, provavelmente, alguns organismos não estavam à espera. Por exemplo, a questão da eficiência energética dos edifícios, nós temos mais de 80 mil candidaturas. Há muitas candidaturas que são complexas, mas eu acho que às vezes nós tornamos-las complexas por natureza. Dou-vos um exemplo. A componente C11 de descarbonização, no primeiro aviso, que ainda não está decidido, teve 242 candidaturas. A CNA, em articulação com o IAPMEI, sugeriu uma simplificação das candidaturas, deixando de exigir os certificados energéticos, medindo a evolução pelas faturas, ou a poupança, e também criando o projetos simplificados até 200 mil euros. O que é certo, e são dados do Sr. Ministro da passada sexta-feira, no segundo aviso, que abriu em novembro, há 1.900 candidaturas. Significa 9 vezes mais do que no primeiro aviso. Às vezes essa simplificação, por isso é que nós sugerimos também, falem com os potenciais promotores, auscultem para perceber o que é que nós, naturalmente garantido a transparência, para que possamos responder. E aí preparar antemão a análise das candidaturas, como é que nós podemos colocar a digitalização ao serviço da eficiência. Se calhar há um conjunto de campos das candidaturas que podem ser decididos automaticamente com algoritmos que hoje em dia são perfeitamente possíveis de idealizar. Por exemplo, a Segurança Social deixou de exigir um conjunto de documentos a priori, porque tinha que os exigir depois quando assinava o contrato. Era redundância, obrigava as entidades a terem que estar a pedir, a solicitar a informação que depois, passado 5 ou 6 meses, tinham que solicitar novamente porque deixava de ter validade. E, portanto, são esses aspectos. Sobre a questão das recomendações, há várias coisas que estão no terreno. A contratação de mais pessoas estão no terreno, a contratação de instituições de ensino superior estão no terreno e, portanto, há também um pedido de simplificação de alguns dos procedimentos e de maior articulação entre os diferentes organismos da administração pública que são essenciais. Depois, no preço das empreitadas, parece-me que há 2 formas, 3. Há os 2.300 milhões adicionais que vêm dos 1.634 mais dos 704 do REPowerEU e há uma componente de empréstimos. O Sr. Primeiro-Ministro disse-o no dia 15 na reunião com o Sr. Presidente da República, já o reafirmou, o Sr. Ministro da Presidência também já o reafirmou e, portanto, parece-me que no processo de reprogramação em curso vai
haver o reforço de vários dos investimentos, de várias das componentes, não sabemos ainda qual é o montante, mas isso também vai ser objeto de audição pública e, portanto, a sociedade civil e a Comissão Nacional de Acompanhamento pronunciar-se-ão, mas estou convencido que vai haver um reforço do montante de acordo com a utilização dos investimentos, dos empréstimos. Há depois ainda a possibilidade do BEI, do Banco Europeu de Investimentos, para naturalmente poder atuar. Depois, se puder a oportunidade, responderei para o Banco de Fomento numa próxima oportunidade. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Passava então agora à bancada do Partido Socialista. Vão repartir a intervenção. Doutora deputada Fátima Pinto tem a palavra, 7 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar os senhores deputados e cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, professor Pedro Dominguinhos, assim como os restantes elementos que o acompanham, agradecendo naturalmente a vossa disponibilidade, assim como todos os esclarecimentos que nos estão a ser prestados. E queria também começar por enaltecer o importante trabalho que está a ser efetuado por esta Comissão, que tem sido de um imenso escrutínio, de um exemplar rigor, e o relatório elaborado e as respectivas conclusões e recomendações, que são um instrumento de imensurável valor na senda da execução do PRR, pois ao identificar quais os investimentos que necessitam de maior acompanhamento e ao sugerir também propostas que poderão acelerar a execução do PRR, a Comissão está a contribuir para aquilo que todos nós ambicionamos, que é uma plena execução do PRR e o saldo transformador que o mesmo trará para a nossa economia. Em relação às recomendações que a CNA colocou ao Governo, posso lhe dizer que muitas vêm de encontro também ao trabalho de escrutínio que esta mesma subcomissão tem efetuado, e aquilo que vos pergunto é sobre a receptividade, sobre o acolhimento do Governo relativamente à sua concretização. Sabemos de antemão que já existem algumas medidas que vão de encontro às vossas preocupações, como também já foi aqui referido, do reforço dos recursos humanos para acelerar o processo de avaliação de candidaturas, socorrendo-se também da contratação das universidades, como já foi adiantado pelo Ministro da Economia, ou também a medida apresentada a semana passada de aumentar para 23% o adiantamento das verbas das agendas mobilizadoras e que ajudará em muito as empresas a acelerar a execução dos projetos e aumentar a percentagem de pagamentos aos beneficiários finais e que era uma recomendação da CNA. São, portanto, medidas que parecem ir de encontro às preocupações e recomendações da Comissão de Acompanhamento, mas gostaríamos de perceber se essa também é a vossa percepção e também, por outro lado, o que nós, deputados e a Assembleia da República, na sua função legislativa, poderemos também contribuir para uma mais célere execução do PRR, sem comprometer, como é óbvio, o rigor e a transparência que naturalmente se exigem num instrumento desta natureza. Por outro lado, gostaria igualmente de perceber a vossa opinião relativamente à reprogramação do PRR, nomeadamente se esta pode também representar uma oportunidade para corrigir algumas das situações assinaladas como de maior preocupação. Não só pelo facto de Portugal vir a receber mais 1,6 mil milhões de euros em subvenções e mais 704 milhões referentes ao REPowerEU, mas também da possibilidade de renegociar diferentes montantes para alguns dos investimentos ou aumentar o tempo de execução inicialmente previsto de algumas metas e marcos, ou até incluir novas metas e novos marcos em detrimento de outros, dada a diferente natureza das dificuldades que enfrentamos hoje daquelas que enfrentávamos em 2021, quando foi aprovado o PRR. E, por fim, gostaria de perceber a vossa opinião relativamente à possibilidade de existirem projetos cuja execução se encontrem em causa, em risco. Isto é, se nesta fase, e na vossa opinião, seria mais ajustado deixar cair algum investimento para uma execução total do PRR ou se existem condições para atingir os objetivos da globalidade do PRR, tendo em conta que o Governo também já adiantou a possibilidade de outras formas de financiamento, como foram agora também nomeadas pelo Sr. Presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora íamos passar, depois responde integral. Vamos passar então, para completar os 7 minutos, ao Sr. Deputado Zé Rui Cruz, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Pedro Dominguinhos, Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento, o Dr. Rogério Carapuça e a Dra. Sandra Pinto. Eu ia tecer aqui alguns, e os restantes deputados aqui presentes, eu ia tecer aqui alguns comentários àquilo que foi a intervenção do deputado Topa Gomes, mas ele acabou de se ausentar, mas
verá a gravação. Bem, o Partido Socialista, naturalmente, em relação às considerações do PSD, algumas delas subscreve inteiramente, nomeadamente naquilo que diz respeito à qualidade deste relatório e à prontidão com que esta Comissão veio aqui a esta subcomissão. Depois, em relação a algumas questões que o deputado Topa Gomes colocou, nomeadamente se os objetivos estão a ser alcançados, é natural que ainda seja cedo para isso, porque esses objetivos estarão a ser alcançados quando o projeto estiver implementado. O que está numa fase inicial ainda será cedo para termos essa capacidade de avaliação. Nós temos também, naturalmente, algumas preocupações para além daquilo que aqui foi dito. Uma das áreas que nós temos preocupação acrescida tem a ver com a área da habitação. Sabemos da situação que estamos a viver, tem sido um tema subejamente debatido nas últimas semanas, e sabemos que esta é uma área particularmente sensível e que exige muita mão de obra, que exige muitos concursos, que exige muitas empreitadas, muitas empresas, muita intervenção no terreno, muita distribuição pelo território, muitas câmaras municipais. E o calendário não para, todos os dias falta menos um dia para o final do processo, e são muitas empreitadas e são muitas casas para construir, e nós sabemos que a contratualização com as câmaras municipais, o ponto de situação ainda não está concluído e alguns protocolos ainda por resolver. Esta é uma preocupação que nós temos e gostaríamos que, se fosse possível, que houvesse aqui algum pormenor sobre isto, porque construir tanto investimento parece-nos que no tempo que falta, com a burocracia associada e com a falta de mão de obra que existe e a falta de empresas que existe, vai ser um problema nesta área que nós sentimos com o contacto que vamos tendo com as câmaras municipais pelo terreno, é um problema que nós temos. Dizer também ao deputado Topa Gomes, que já cá está, que quando este processo se iniciou, nós tínhamos uma questão que era, não contávamos com o facto de termos esta inflação, de termos este aumento de custos, de termos esta dificuldade acrescida que temos com a guerra. E este é neste momento o grande entrave que temos a este programa. Mas, apesar disso, nós temos todos, quer esta Comissão de Acompanhamento, quer o Governo, dado passos importantes para sabermos ultrapassar isso. E estamos todos a fazer, cada um de nós, bem o seu papel. Agora, temos que ter capacidade de dar passos para chegar ao fim com este processo concluído. Há aqui 13% de projetos com a cor laranja. Sim, vou já terminar. E a cor laranja não é nada contra o PSD, é mesmo a cor que escolheram aqui para o laranja, e 2% de vermelho também não é nada contra o PCP. Mas estes 2% referem-se, estes 3% são dois projetos que requerem uma atenção especial. Estes sim, são dois projetos que têm que ter aqui uma atenção especial. E estes 13 preocupantes requerem mesmo uma atenção, porque se nós juntarmos aquilo que é a área da habitação nestes 13%, e depois juntarmos uma coisa que não está retratada no vosso relatório e que eu iria terminar, se o Sr. Presidente podia só aqui 2 minutinhos de exceção, que é um pormenor que ninguém falou, mas que nós sentimos no terreno, que tem a ver com a área social, que nós sabemos que as IPSS, quando fizeram as candidaturas, foi-lhes atribuído um montante para as suas candidaturas, mas agora, quando lançarem os concursos, o montante aprovado foi o montante de aprovação do concurso vai ser outro. E depois nós sabemos que, embora a Sra. Ministra já tenha dado a entender que pode haver reavaliação de montantes, mas entre uma coisa e a outra, nós sabemos que há instituições que, enquanto não tiverem o preto no branco, não vão fazer adjudicações de obras. E isto o que é que implica? Implica atraso. E, portanto, o que é que significa? Que quando fizermos relatórios de execução, tudo isto vai dar atraso. E também, quando tivemos aqui a APA, há outro assunto, tivemos aqui a APA há 15 dias, Sr. Presidente, 15 dias, o Sr. Presidente da APA disse-nos que a APA não atrasa aquilo que são os seus pareceres.
Isso é algo contraditório em relação a muitos assuntos que nos têm aqui dito. Portanto, ou o IP às vezes não fala a verdade, ou a IAPA não fala a verdade. Tem que terminar. E vou já terminar a pedido do Sr. Presidente, porque não bate a letra com a caneta, porque o IP diz que às vezes os pareceres não chegam a tempo, e a IAPA diz que os pareceres são sempre feitos a tempo. Em relação aos missing links, precisamos também perceber, eu sei que está tudo a correr bem no relatório, mas no terreno precisamos de perceber se não vai falhar. Obrigado, peço desculpa e agradeço a tolerância. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores Deputados, 7 minutos, Dr. Pedro Dominguinhos, para a resposta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço mais uma vez as palavras e sobre o acolhimento das recomendações. De uma forma global, as recomendações que nós temos vindo a fazer têm sido acolhidas, umas mais rapidamente, outras que demoram a contratação, o acolhimento, pode dizer, vamos contratar mais pessoas e estamos a contratar mais pessoas. Agora, isso significa que temos que lançar os concursos, as pessoas têm que fazer as provas e, por exemplo, o processo de recrutamento do IAPMEI, onde ingressaram 30 pessoas em janeiro, é algo que se arrasta desde abril. E eu sei que é assim. O último procedimento que fiz no IPS, antes de vir para a Comissão Nacional de Acompanhamento, e estive em cima, demorou 6 meses. E foi a queimar todos os prazos. Portanto, menos de 6 meses é muito difícil de conseguir fazer recrutamento. Se juntarmos algumas dificuldades, a contratação de pessoas torna-se ainda mais difícil. E, portanto, nós temos que antecipar muitas vezes esse tipo de situações e isto é algo que nós temos que melhorar na forma como fazemos, mas, e toda a gente diz a mesma coisa, temos que garantir a transparência. Este é um aspecto fundamental de compatibilização entre as duas coisas. Provavelmente nós conseguiremos ser mais céleres a fazer determinado tipo de situações. Ou seja, eu não consigo ainda perceber porque razão é que não se utiliza provas, por exemplo, online, para a avaliação de candidatos. Porque razão é que toda a gente tem que ir a um sítio, fazer num determinado sítio, corrigir as provas e qualquer coisa do género. Hoje em dia já existem instrumentos digitais que são utilizados nas instituições de ensino superior e passámos pela pandemia para fazer, ou seja, há aqui momentos que podem ser agilizados, não ultrapassando as metodologias existentes e que nós temos que garantir que talvez seja mais célere fazer esse tipo de procedimentos. A questão do website, e respondendo agora também àquilo que o deputado António Topa Gomes dizia, nós já temos todas as especificações feitas, vai para consulta a uma entidade, durante o mês de março será adjudicado, portanto, esperamos, nós entretanto aquilo que é que fizemos, criámos uma página no LinkedIn, que não precisamos da autorização de ninguém, criámos e portanto já está disponível o relatório com toda a atividade da CNA, que é também extremamente importante. Sobre a questão da reprogramação, nós, e permito também responder às questões sociais, é evidente, nós fizemos 2 tipos de recomendações. Primeiro é que se deve manter a ambição. Eu acho que nós não devemos, naturalmente é legítimo, podíamos dizer, bem, nós não queremos utilizar mais verbas em termos de empréstimos, por uma questão de dívida pública, uma questão de déficit, aquilo que entendermos, e reduzimos a ambição. Aquilo que o Governo já disse, a recomendação também fizemos essa recomendação, é que devemos manter a ambição nas metas. E, portanto, isso significa que nos investimentos que têm associados à construção, onde se incluem as respostas sociais, se ler com cuidado o relatório, uma das recomendações que fazemos na questão social, apesar das coisas estarem a correr relativamente alinhado com o planeamento, é o reforço dos orçamentos. Com uma particularidade, a organização do Estado, em Portugal, desde sempre, não é o Estado que detém as creches, genericamente, que detém os lares, são as entidades da economia social. Com uma capilaridade no território, que são talvez das instituições, a par do ensino superior, que mais capilaridade têm no território, mais em termos de cada classe de freguesia. E, portanto, o que é que isso significa? Que a sustentabilidade financeira de muitas dessas instituições é, eu diria, em alguns casos, preocupante, ou seja, não abunda muito o dinheiro na maior parte dos casos. Já para não dizer que representam, do ponto de vista social e da criação de emprego, instituições âncora na maior parte dos territórios do interior. Portanto, nós, naturalmente, aquilo que dissemos, reforça o orçamento. É verdade que a Sra. Ministra, em articulação com o Banco de Fomento, já disponibilizou uma linha de financiamento que as instituições de economia social podem, naturalmente, utilizar. Mas parece-nos
É esta a recomendação também que fazemos, que se deve reforçar o orçamento dessas instituições, porque estamos a falar de várias centenas de projetos que estão em curso, outros já estão. Eu estive no Algarve há menos de 15 dias e visitei investimentos que vão ser inaugurados ainda esta semana ou na próxima semana, que vão numa creche em Albufeira, na freguesia da Guia, onde já está naturalmente muito avançado. E, portanto, a reprogramação deve ser uma oportunidade para recalendarizar alguns investimentos. E quando dizemos recalendarizar, o que está aqui em causa é um trimestre ou 2 trimestres, porque muitos deles estão a terminar em dezembro de 2025, portanto não é possível recalendarizar. Agora, sobretudo nas metas intermédias, permite aqui algum espaço de manobra face à situação que nós verificamos, motivada pela contratação pública, por isso é que a resiliência e os pagamentos são, em termos percentuais, mais reduzidos. Porquê? Porque há toda esta questão da contratação pública que tem que ser garantida. Como compreenderão, eu não vou dizer quem é que está a falar a verdade, se é a APA, se é as infraestruturas. Aquilo que nós temos sentido é de várias instituições que dizem que gostavam que as declarações de impacto ambiental fossem mais céleres, até podem estar no prazo. Agora, por exemplo, quando se está a aguardar 8 meses por uma declaração de impacto ambiental, é legítimo, porque tem que se pedir informação adicional, mas 8 meses são 8 meses. E, portanto, é natural que, do ponto de vista dos executores, que as entidades queiram ser mais céleres. Portanto, não vou entrar por esta área. Sobre a habitação, o Sr. Deputado José Cruz acabou por identificar um conjunto de situações. Há outras que, por exemplo, 2 outras que nos têm vindo a preocupar. Eu estive em Lolé, foi um dos locais que visitei, já que também com habitação pronta, e a situação no país é distinta. E a situação financeira e técnica dos municípios também é distinta, e isto tem impacto. O município de Lolé disse-nos uma coisa, que nós ficámos surpreendidos pela positiva, que tem sido relativamente fácil adquirir imóveis no concelho de Lolé, e a preços acessíveis. E que o município de Lolé, como tem uma, eu diria, sustentabilidade financeira significativa, onde também nos disseram que as receitas de IMT aumentaram de forma significativa nos últimos anos, não apenas para ele, mas para a maior parte dos municípios, mas tem sido possível. E, portanto, tem sido possível fazer isto. Há uma outra questão, que é a questão da posse dos imóveis. Há muitas autarquias que, para assinarem um contrato com o IRU, precisam demonstrar que são detentores da posse legítima dos edifícios. E eles até são. Só quando vão ao conservatório ou ao registro, isto não está. Este é o problema de muitos particulares, também é o problema de algumas autarquias. Esse é um aspecto que tem que ser resolvido. Depois há a questão da capacidade técnica. Há muitas autarquias, sobretudo de menor dimensão, que têm apenas um engenheiro civil nos seus quadros, e algumas nem sequer têm arquitetos. Têm que recorrer à subcontratação deste exercício, e isto significa atrasos na assinatura dos contratos e dos protocolos com o IRU. E como compreenderão, o IRU, e gostava de destacar aqui o IRU, e isso foi-nos destacado pelas várias autarquias, eles têm um atendimento todas as segundas-feiras, mas fazem atendimento muitas vezes até à meia-noite. E, portanto, tem havido um empenhamento muito grande do IRU para conseguir fazer isso. Rogério, não sei se queres acrescentar alguma coisa, se o Sr. Presidente condescender com... Muito obrigado, Sr. Presidente. Por isso, passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, do Chega. Filipe Melo. É o que dá. Sou deputado do Chega, Filipe Melo, tem a palavra com... Vamos saber quantos minutos é que tem. 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Peço Presidente. desculpa pela referência ao Bloco de Esquerda. Está desculpado por ter aberto as hostilidades. Cumprimento os seus deputados e um cumprimento especial e um agradecimento por terem vindo ao Presidente e ao Sr. Coordenador também e à chefe de gabinete da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, porque é muito importante que nós consigamos perceber a viva voz de quem mexe com a mão na massa um tema que é da maior importância para o nosso país. E permita que lhe diga assim, mas o fracasso na execução do PRR compromete largamente o desenvolvimento e o crescimento sustentável do nosso país para os próximos anos, para não dizer para as próximas décadas. E com isto já percebemos a importância que tem o PRR. Há uma primeira questão que eu gostava de lhe colocar, uma questão mais fechada e de resposta certamente mais difícil, mas que se impõe. Vai ou não Portugal cumprir
com todas as metas delineadas para o PRR até dezembro de 2026. A vossa opinião técnica, vamos ou não cumprir os 100% que estavam delineados na dotação para o PRR? Esta é a primeira questão. Depois, eu gostava que me dessem a vossa opinião sobre as várias entidades que se têm pronunciado sobre a taxa de execução do PRR, em Portugal, naturalmente. Eu vi atentamente a vossa apresentação, está um trabalho bastante alargado, bem feito, mas que nos preocupa. Preocupa porque, na parte do preocupante, passa a redundância, e do crítico, estamos a falar em quase 25% do total do que foi analisado. E 25% é muito. Até porque, deixe-me recuperar as afirmações do Dr. Álvaro Santos Pereira, que é economista-chefe da OCDE, em que disse o seguinte num relatório, e passo a citar: o PRR poderá dar um impulso importante à economia por via do investimento público, mas há riscos que caso os atrasos na sua implementação persistam. E o que nós estamos aqui a falar é de atrasos e de falta de execução. Portanto, e quando a OCDE faz uma chamada de atenção destas, de uma forma muito taxativa, a pôr em causa que se consiga cumprir, deixa-nos bastante apreensivos, mas nada melhor que o Sr. Presidente para nos poder também explicar isto. Outro ponto que nos preocupa bastante, e o PRR incidiu muito em alguns pontos que nós concordamos, um deles tem a ver com a escola digital. A escola digital tem uma avaliação péssima. Preocupa-nos muito porque os jovens são o futuro do nosso país. São eles que vão beneficiar da boa execução do PRR futuramente. E quando nós vemos por esse país jovens, e são muitos, são milhares de jovens que não têm um computador, que não têm acesso à internet, que frequentam escolas que chove lá dentro, em que para aprender passam frio. Onde é que está a ação do Governo com a implementação do PRR? Depois, eu peço desculpas, são várias questões, mas o tempo é curto e as matérias são muitas. Eu peço desculpa por dizer e colocá-las tão rapidamente. Pergunto também ao Sr. Presidente se tem mantido contactos regulares com o Sr. Secretário de Estado do Planeamento, que, ao que se sabe, tem interagido de forma recorrente com a Comissão Europeia por causa da reprogramação. O que é que lhe tem sido transmitido pelo Sr. Secretário de Estado destas negociações e qual o prazo que está previsto? Porque eu pensava, sinceramente, que em 3, 4 meses teríamos esta reprogramação concluída. Mas depois de ouvir o Sr. Ministro da Economia dizer que espera até ao fim do ano, foram estas as palavras do Sr. Ministro, até ao fim do ano ter a reprogramação concluída, eu confesso-lhe que fiquei muito preocupado, porque no fim do ano estamos apenas a 3 anos para executar tudo o que temos. Final do ano de 2023, restam-nos 3 anos, o que é manifestamente pouco para se cumprir tudo o que tem para se cumprir. Mais preocupado fiquei quando li neste caso, o que disse o Tribunal de Contas a respeito do PRR, que muito provavelmente vamos ter que devolver fundos. O Sr. Presidente concorda com esta afirmação do Tribunal de Contas? O que é que lhe apraz dizer sobre esta possível devolução de fundos? Outro tema que me preocupa bastante é a habitação. E o Sr. Presidente tocou num ponto que me parece chave. No momento em que a habitação é, a meu ver, certamente o principal problema que Portugal atravessa neste momento. Temos muita gente a ficar sem casa,
temos milhares de pessoas, segundo a DECO, que estão em riscos de ter que entregar a casa ao banco e ficar desalojados. O Sr. Presidente disse uma coisa que nós já sabíamos, por acaso não íamos tocar neste assunto, mas que consideramos um tanto ou quanto estranho, que é o IRU trabalhar às segundas-feiras. Até pode ser até à meia-noite, ou até à 1 da manhã, o atendimento. Eu penso que, dada a pertinência do tema, o Governo tem que fazer tudo o que estiver ao seu alcance, mas o IRU tem que estar em constante permanência de abertura ao público. Estamos a falar de uma matéria muito sensível, que preocupa toda a gente, e que o tema da habitação tem sido amplamente falado por causa do PRR, e que a sua taxa de execução é nula ou praticamente nula. Estamos a falar que o Governo prometeu 26 mil fogos por via do PRR, e até agora temos 0. Passam a responsabilidade para as autarquias dizem que não têm tudo pronto para começar, depois não se entrega aos privados a construção, depois já se entrega, andamos aqui no imbróglio já há mais de um ano e, naturalmente, que não avançando esta mesma construção, as pessoas começam a ficar numa situação cada vez mais difícil. Vou concluir, Sr. Presidente, já sei que já me ia dar sinal, só para dar nota aqui de uma coisa, do que disse o Sr. Deputado José Rui Cruz, que nós concordamos, o que falou da APA e a sua relação com o IP. Aliás, a APA disse nesta Casa que os pareceres eram elaborados a tempo, quando nós sabemos que não. E que atrasam, muitas vezes, o processo evolutivo de algumas obras e de algumas infraestruturas. Mas eu acho estranho, porque o Sr. Deputado, se não foi o Sr. Deputado, foi alguém da sua bancada, na audição com a APA, foram bastante generosos e até saudaram o trabalho célere que estava a ser feito pela APA. Portanto, nós temos que, de uma vez por todas, e penso que nesta subcomissão não estamos aqui para esgrimir argumentos políticos, mas sim para cooperar, porque acho que é do interesse de todos nós levarmos isto a bom porto. A não execução a 100% do PRR pode comprometer muita coisa. Portanto, eu acho que nós temos que, nestas audições, ser frontais, abertos, cooperativos e colaborantes, por forma a que se consiga, naturalmente, chegar ao ponto que nós queremos, que é uma execução a 100%. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Dr. Pedro Dominguinhos, para a resposta, são 6 minutos, apesar de eu ter sido generoso com o tempo, foi o meu lapso inicial compensando o tempo. 6 minutos. Se me permitir, eu passaria a palavra ao Engenheiro Rogério Carapuço para falar sobre a escola digital e depois eu responderei ao restante. Muito obrigado. Boa tarde a todos, penso que já é boa tarde. Já. Sobre a escola digital, nós qualificamos esse investimento como estando numa situação também que nos preocupa, portanto preocupante, porque nós temos que garantir, em primeiro lugar, que as metas que estavam mais no início, digamos, do pipeline eram cumpridas e há dificuldades nesse cumprimento, designadamente em 2 dimensões. A distribuição de computadores pelos alunos ainda não conseguiu chegar ao fim, portanto faltam neste momento cerca de 25% dos computadores a serem distribuídos, e essencialmente por 2 razões. A primeira é porque algumas dos alunos declinam recebê-lo porque têm um melhor, e no entanto, como a definição inicial do PRR era que devia ser distribuído um computador por cada aluno e por cada docente, a Comissão Europeia exige que se coloque o nome numa determinada plataforma de quem é que recebeu o computador. Ora, se alguém não o receber, ele é dado como não tendo sido entregue e, portanto, não pode ser usado para mais nada. E isso é um dos temas que, em sede de reprogramação, se poderia corrigir. Mas há outra situação ainda mais preocupante, que é algumas das famílias que mais necessitam desses computadores também não querem recebê-lo. Porque, como têm que preencher uma declaração e como são responsáveis por não o estragar, etc., como eles não têm dinheiro para comprar um, têm também dificuldade em se responsabilizar por pagar se por acaso ele se estragar. E, portanto, nós recomendamos ao Governo, e o Governo está a trabalhar nesse tema, segundo nos disse, substituir essa declaração por algo mais aceitável para essas famílias. Mas, por outro lado, a implementação das redes locais nas escolas também está atrasada. Foi-nos dito que iria ser recuperado esse atraso, nós ainda não o recebemos
nenhum calendário alternativo, por isso ainda não conseguimos emitir opinião sobre o novo calendário, porque ele ainda não existe, mas sabemos que esse processo também está atrasado. Por isso, já manifestámos ao Governo essa nossa preocupação nessas duas vertentes e também adiantámos-nos dizendo que não adianta apenas ter computadores e redes para os alunos usarem, mas é preciso fazer a colocação em produção de aplicações que permitam que eles tenham tirar partido dessas máquinas. E isso significa, por exemplo, os exames online, significa, por exemplo, os materiais escolares digitais, que o Governo disse que estaria neste momento em fase de negociação com as editoras, nomeadamente por causa dos livros escolares, por exemplo, os manuais. E, portanto, são todos esses temas que têm que ser resolvidos para que seja possível que, de facto, os alunos tirem partido destes investimentos que o PRR está a fazer na escola digital. Mas a avaliação de impacto, que também sugerimos que se comece a fazer, tem a ver não apenas se eles utilizam tudo, mas se o ensino melhorou, por esse facto, que é um tema diferente e que nós estamos disponíveis para colaborar no sentido de definir alguns indicadores para mais tarde podermos fazer essa avaliação, porque essa é uma avaliação, a de impacto, que se faz um pouco mais tarde. E sobre a escola digital? Vou tentar ser rápido e esperar que o Sr. Presidente me seja condescendente com o tempo. Sobre a questão de se vamos cumprir 100%, eu diria que neste momento é possível nós cumprirmos os 100% e nesse processo de melhoria contínua há aqui também, se quisermos, uma pressão que o próprio relatório vai fazendo junto dos diferentes beneficiários intermediários, beneficiários diretos, para melhorar todo esse mesmo processo. E eu recordo que este PRR, e tentando já aqui colocar a questão do Tribunal de Contas, nós podemos, em termos de PRR, o que está aqui em causa são cumprimento de objetivos. Daí a importância de nós não recebermos, por exemplo, no PT 2020, trechos e vamos, entre aspas, descontando de acordo com o nosso trabalho. Nós podemos trabalhar muito, mas se não alcançarmos os resultados que nos comprometemos, podemos não receber o dinheiro. E esta é uma questão importante que todos os beneficiários diretos, intermediários e finais, é que para além dos 68 beneficiários diretos e intermediários, há milhares no terreno a implementar. Por isso é que nós dizemos que tem que haver uma corresponsabilização e cooperação entre todas as entidades. E, portanto, há aqui fortes probabilidades de conseguirmos cumprir os 100%. Agora temos que meter uma pressão, eu utilizei a expressão de corridas de triatlo longo da Ironman ou da Ironwoman, e quem pratica sabe que isto é uma pressão constante que não podemos naturalmente reduzir. Mas, e se olharmos para o relatório, cerca de 80% dos investimentos estão a ocorrer de acordo com o planeado e sem grandes atrasos, e portanto acho que também devemos, eu percebo o vosso trabalho, mas temos que valorizar também aquilo que está no terreno e valorizar todo esse mesmo trabalho. Sobre a questão da reprogramação, para além das reuniões formais, eu praticamente todos os dias, ou por telefone ou por mensagem, falo com o Sr. Secretário de Estado do Planeamento, o Dr. Eduardo Pinheiro, naturalmente para relatar algumas questões, para sugerir algumas coisas, ou seja, isto não é apenas feito neste relatório, é feito ao longo do tempo, e daquilo que tem sido dito pela Sra. Ministra da Presidência, todos os organismos já enviaram as propostas de reprogramação, quer em termos de timing, quer em termos financeiros, estão compiladas, vai haver uma decisão política, e muito em breve. E quando eu digo muito em breve é a partir da manhã, ou seja, durante o mês de março, não sei se é a partir da manhã, mas durante o mês de março estamos em condições de consensualizar a proposta interna para seguir discutir, não é discutir, é negociar com Bruxelas. Portanto, eu tenho a expectativa de que nos próximos 2, 3 meses no máximo nós tenhamos a reprogramação fechada, para além de incluir os 2.300 milhões de euros do Repower e das subvenções, também esta mesma possibilidade. Estou convencido que não precisaremos de ir até final do ano para concluir a reprogramação. Sim, não, e mais, e as palavras da Sra. Ministra da Presidência têm ido exatamente nesse sentido, para sermos mais céleres, ou seja, para nos próximos 2, 3 meses haver esta decisão. Sobre a questão do Tribunal de Contas, eu entendo esta questão como uma antecipação ou uma preocupação com a execução. Aqui a devolução é se nós não... Tecnicamente nem sequer é devolução, porque significa que nem sequer chegamos a receber o dinheiro. E, portanto, há o risco de, não, por exemplo, no pedido de reprogramação, há um país que neste momento já se vai aplicar, porque está em eleições municipais, vai-se aplicar um mecanismo criado pela Comissão Europeia muito em breve. E o mecanismo publicado pela Comissão Europeia é muito claro sobre o alcançar. E nós temos, eu diria depois aqui, 6 meses para recuperar o atraso. Havia um risco
que ontem foi dirimido pelo Tribunal Constitucional, que fazia parte deste terceiro pedido de pagamento, que era a revisão do processo das ordens profissionais, foi ultrapassado e que é extremamente relevante. Sobre a questão da habitação, se calhar vou esclarecer aquilo que disse porque foi mal interpretado. O IRU atende todos os dias e fala todos os dias com as autarquias. Tem um dia particularmente disponível para dirimir. Não, mas para além disso, fala com as câmaras todos os dias. E, portanto, se calhar fui mal interpretado. Portanto, gostava, naturalmente, de fazer justiça ao IRU sobre esse mesmo processo, porque tem trabalhado de uma forma muito relevante. Já agora, sobre essa questão, o PRR não tem, por exemplo, construção de escolas previstos no PRR. Portanto, também acho que é importante dizer o que é que não está no PRR. Não tem, não tem reabilitação, não tem, as escolas não está previsto nos investimentos do PRR, nas autarquias está, ou seja, os centros de saúde está a construção e reabilitação, as autarquias a escola digital, está esta questão dos computadores, está a rede, estão laboratórios, estão os centros tecnológicos especializados, o primeiro concurso já terminou, vai abrir o segundo aviso agora em março, mas reabilitação de escolas no âmbito do PRR, neste momento, não tem qualquer verba afeta, e portanto, também este esclarecimento que acho que é importante de fazer. Se me permitir, Sr. Presidente, sobre a questão do Banco de Fomento, porque é um aspecto que há bocado não tive a oportunidade de responder. Ok, então pronto, então não sei como é que quer fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos fazer uma segunda ronda. Por isso os seus deputados inscritos, neste momento tenho 2, mas penso que serão os 3, têm 2 minutos para fazer um conjunto de questões na segunda ronda e depois o Dr. Pedro Minguinhos responde no fim ao somatório de todos. Deputado Zé Rui Cruz, do Partido Socialista, foi o primeiro a inscrever-se. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas fazer aqui uma consideração, considerando em relação àquilo que foi dito pelo deputado do Chega, Filipe Melo. O deputado Filipe Melo disse que o Partido Socialista foi muito simpático com a APA. Sim, não temos que deixar de ser simpáticos com a APA, o que não quer dizer que não tenha feito algumas considerações e algumas questões alguns reparos àquilo que tem sido a atuação da APA, são coisas diferentes. A simpatia não paga imposto e nós também podemos ser simpáticos e dizer que há coisas que não estão bem. Eu sei que às vezes o Chega no hemiciclo tem que fazer algum espetáculo, não é necessário para nós dizermos o que temos a dizer. Eu fiz alguns reparos, nomeadamente que eu até tenho boa memória às vezes, e até me lembro do que disse, quando me dá jeito, até me lembro do que disse à APA. Falei exatamente em dois processos que conheço bem, que acompanho há muitos anos, que é o caso de duas situações que estão previstas no âmbito do PRR, que são as ligações de 2 concelhos que esperam há 30 anos, que têm a ver com rodovia, que é a ligação de Rezende e Sinfãs à A4, via Baião e Rezende via Baião, que é uma obra, já sempre me ouvi falar naquela obra, mas que nunca houve a oportunidade de fazer, e que estão previstas as 2 ligações no PRR. Portanto, se nós perdermos a oportunidade de fazer por esta via, nunca mais temos orçamento de Estado para as fazer. E, portanto, são obras que as populações daquela região estão sempre a perguntar quando é que se fazem. E uma das dificuldades que pode estar neste processo é exatamente a APA, porque uma delas tem um problema ambiental que já houve em tempos, uma empreitada que esteve lançada e que depois teve problemas ambientais, e eu questionei o Presidente da APA aqui, nesta reunião, e que me disse que eles não demoram, não atrasam os pareceres, mas o Presidente da Câmara tinha-me dito que estava entravado na APA, e depois foi-me dito que o Presidente da APA disse-me que não havia entrave, a IP diz que há entraves. Bem, nós ficamos aqui um bocadinho a olhar para saber quem tem razão. Mas o que nós, no fundo, queremos todos, quer a Comissão de Acompanhamento, quer o Chega, quer o PSD, quer o PS, é que as coisas se resolvam. Todos nós queremos o mesmo. E nós temos uma oportunidade única para resolver uma reivindicação que não tem 30 anos, acho que tem muito mais de 30 anos, e tem o dinheiro disponível para o fazer. E para que o Chega não tenha razão na pergunta que faz, dizendo se vamos cumprir tudo, estas 2 obras têm que constar naquelas de visto concluído. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Passo agora a palavra do Sr. Deputado António Topa Gomes, do PSD, com um pedido de desculpas, porque eu devia ter dado a palavra primeiro,
mas não resisti ali à linha de intervenção do Chega, pedi palavra imediatamente ao Sr. Deputado do PS e isso superou o procedimento formal. Sr. Deputado António Topa Gomes, faz favor. Julgo que, muito obrigado, Sr. Presidente, não será por isto que teremos problemas aqui na subcomissão, isso faz que podemos afiançar. Eu queria fazer só 2 ou 3 comentários e assim, não fazendo mais nenhuma pergunta, o Sr. Presidente até me pode responder à questão do Banco de Fomento. O primeiro comentário é precisamente relativamente à escola digital, porque aparentemente até há boa execução na compra dos computadores, mas depois, na prática, no terreno não está nada. E isto é verdadeiramente o que é preocupante não no atraso em termos de PRR, é porque, de facto, se gastou o dinheiro, mas os resultados não estão a existir. E devo dizer isto obviamente todos nós sabemos, eu sou do PSD, o deputado José Rui Cruz é do PS, o deputado Filipe Melo é do Chega, mas creio que estamos todos de acordo que nos preocupa sobretudo Portugal, os objetivos de Portugal, e verdadeiramente acho que estamos convencidos que o PRR é uma oportunidade que será das únicas. E, portanto, esta crítica, esta preocupação, este planeamento é a nossa necessidade de identificar os problemas com planeamento. Porque já em condições normais, executar sem planeamento é difícil. Mas neste momento, com os atrasos que vamos tendo, sem planeamento as coisas ainda ficam muito mais difíceis de executar. E relativamente às obras, e eu falo na habitação, eu acho que nós temos que ter uma noção da realidade do que podemos executar. Ou seja, nós não podemos andar a dizer que vamos fazer 5% de habitação pública, por exemplo, porque o país não tem capacidade para fazer 5% de habitação pública nos próximos 10 anos. Não tem porque para fazer casas é preciso empreiteiros, materiais de construção e gente que as construa. Repara, o volume de obras públicas em Portugal, um número redondo, ronda 4 mil milhões de euros por ano. E, grosso modo, esse é aquilo que as nossas empresas de construção, mais o privado, que é uma parcela muito significativa, são capazes de fazer. Olha, nos 3 anos e meio que faltam do PRR, se o PRR fosse construção civil, nós não tínhamos capacidade de construir isto. E isto é um segundo comentário que eu acho muito importante. É que o planeamento também tem que ser balizado pela capacidade construtiva do país, no que refere à construção, no caso da habitação, no caso dos missing links, no caso das barragens, nos outros, naturalmente, que não. E isso é um aspecto muito importante que nós temos que ter no planeamento e que eu acho que verdadeiramente não estamos a ter em consideração, não estamos a cautelar e que pode ser crítico em termos de futuro. E eram só esses 2 comentários. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Também tenho inscrito o Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega. Faz favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não quis fazer a defesa da honra para não estarmos aqui até demorar mais tempo, mas eu acho que o Sr. Deputado José Rui Cruz devia fazer aqui o meia-culpa em relação, e retirar o que disse, porque espetáculo, Sr. Deputado, espetáculo é no Estado da Luz ou no Circo, não é na Assembleia da República. E o senhor dizer que o terceiro maior partido desta Casa, que gosta de fazer espetáculo, não lhe fica bem. Não lhe fica bem. Portanto, para não lhe responder à letra, até porque estamos perante os nossos convidados e o Chega sabe receber, não vou alimentar mais esta discussão. Quando eu disse que o senhor foi simpático com a APA, eu não dizia na simpatia no trato, porque isso acho que somos todos. O senhor ou não percebeu ou não quis perceber. Foi simpático na abordagem. Mas se quiser que eu lhe diga de outra forma, o senhor foi quase em tom de elogio ao trabalho que estava a ser feito pela APA, que se dirigiu ao presidente da referida associação. Mas também lhe devo dizer, não fica bem ao Sr. Deputado, perante outra entidade aqui presente, tecer considerações acerca de outra entidade que já cá esteve, quando elas são menos positivas. É o que eu entendo e é a nossa forma de trabalhar. É não falar mal dos outros quando não estão presentes. Mas isso, o Sr. Deputado saberá como é que há de reagir. Em relação ao que disse
o Sr. Rogério Carapuça, que agradeço a clareza na informação. Continua a ser um tema que nos preocupa muito e depois do que nos disse, ainda mais preocupados ficamos, porque quando nós queremos apostar na formação, na qualificação dos nossos jovens, tendo em conta que há muitos de classe média, média-baixa, que por si só, ou os seus pais, não têm condições de lhes dar o futuro que eles precisam, nomeadamente em termos académicos, muito mal vai o país se nós estamos aqui a pedir declarações. Naturalmente, e isto é caso que se aplica neste em concreto, mas em todos, na sociedade em geral, em que quem tem pouco consegue ser mais humilde que quem tem muito. E neste caso, quem tem pouco tem medo de estragar o que não é deles. Portanto, essas limitações que o Governo atribui ao uso do material informático por parte dos estudantes, dos jovens, é algo que não devia ser reformulado, mas sim abolido, porque ninguém vai estragar por estragar naturalmente. E a prevenção contra roubo faz com seguros e tudo mais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Pedro Dominguinhos, 6 minutos no total para poder responder. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. Começar pela questão do Banco de Fomento, acho que é para colocar, e há aqui um aspecto relevante, e sobretudo é de recordar que durante o ano 2022 houve alteração e a nova Presidente do Banco de Fomento, inclusivamente, já esteve nesta comissão a responder a um conjunto de questões relacionadas com a sua intervenção. E, portanto, há um conjunto de, eu diria, dinâmicas que foram... Há um conjunto de dinâmicas que foram alteradas e que produziram alguns efeitos. Por um lado, os dois últimos concursos, o Deal by Deal e de Fundo de Capital de Risco, existiu uma consulta pública a todo o mercado e toda a gente se pôde pronunciar sobre estes aspectos e algumas sugestões foram acolhidas. Por outro lado, fez-se um webinar onde participaram mais de 500 entidades e o próprio Banco de Fomento está neste momento no roadshow por várias associações empresariais, porque sabemos que a questão da literacia financeira e estar próximo do mercado é fundamental. Agora, no final do dia, é o número de contratos que se fazem com as empresas, eu diria, os fundos de capital, riscos, venture capital, ou então com as empresas não financeiras, que são medidos os resultados do Banco de Fomento. Por isso é que nós dizemos, no próprio relatório, que é importante acelerar a execução com os contratos que são feitos, porque está identificada a questão da recapitalização. Os fundos de gestão direta da recapitalização são processos morosos, porque o Banco de Fomento tem que analisar do ponto de vista financeiro a solvabilidade, a liquidez e todo um conjunto de parâmetros das próprias empresas, depois tem que fazer as due diligence necessárias, tem que fazer todo esse processo e isto é moroso e, portanto, há aqui um aspecto que demora o seu tempo normal no sistema financeiro e que o banco está perfeitamente ciente e que está numa intervenção e esperamos que no próximo relatório de julho consigamos aqui ter um resultado diferente, medido pelo número de contratos e não pelo processo que está aqui colocado. Sobre a questão da habitação, que nos parece também fundamental, há algumas autarquias que estão a tentar utilizar estratégias alternativas, dou, por exemplo, 3. Dei o exemplo já da aquisição de imóveis no mercado, claro que tem que cumprir os critérios da eficiência energética, por exemplo. Alguns estão a fazer contratos de promessa compra e venda, por exemplo, na Madeira, isto está a ser utilizado, para depois poder adquirir após a construção dos privados para utilização de custos controlados. A terceira é tentar utilizar a construção modular, já há algumas empresas que estão a utilizar, e o próprio pacote de habitação que neste momento está em discussão tem algumas destas medidas para ultrapassar. Agora, concordamos que há uma questão de capacidade. Qualquer empresa, qualquer organização tem uma capacidade até onde pode ir, ou então importa essa capacidade, e também temos que perceber que há aqui também concorrência com as empresas espanholas que também estão a utilizar esta questão. Se me permitir, Sr. Presidente, uma sugestão, quer dizer, eu não ficava bem com a minha consciência se não dissesse isto.
não tenho que me imiscuir na organização dos trabalhos da Assembleia da República, mas a forma como está organizada, o tempo de resposta de quem é convidado para responder, pedia que naturalmente transmitisse na Conferência de Líderes, porque acho que vale a pena equacionar esta forma de organização para, naturalmente, nós podemos esclarecer de uma forma cabal as senhoras e os senhores deputados e também todo o país sobre estas questões. Por fim, uma palavra que gostava de transmitir, de uma forma global, o PRR está a correr, dentro da maior parte dos casos, dentro daquilo que é previsto, com alguns aspectos que têm que ser melhorados, mas deixava a palavra final, que acho que é das mais importantes, e vou repeti-lo. Nós estamos preocupados com a execução, mas não estamos apenas preocupados com a execução. Estamos preocupados também com os impactos, com os resultados que o PRR possa ter, sendo um elemento transformador da sociedade. Mas isto significa que todos somos naturalmente poucos para conseguir implementar o próprio plano de recuperação e resiliência da parte da Comissão Nacional de Acompanhamento. Continuarão com todo o empenho, com toda esta frontalidade, com esta transparência, para naturalmente relatar junto da sociedade o desenrolar do trabalho e, portanto, já estamos a trabalhar no próximo relatório que esperamos publicar em julho, que é o relatório semestral. Este apenas foi anual porque eu tomei posse naturalmente no final de maio, princípio de junho, e, portanto, é aquilo que tentaremos fazer e já aqui trazer com o site da própria Comissão Nacional de Acompanhamento já online, mas poderão consultar a página do LinkedIn da Comissão Nacional de Acompanhamento para poder ir acompanhando as notícias, aquelas que vamos também divulgando. E agradecer mais uma vez. Se pudesse só acrescentar uma coisa, Sr. Presidente, que é relevante em algumas componentes, um dos primeiros trabalhos da Comissão Nacional de Acompanhamento foi clarificar o enunciado de alguns investimentos que, na definição que estava na resolução do Conselho Europeu, não era, a nosso ver, suficientemente detalhada para nós podermos fazer o acompanhamento. Isso foi particularmente relevante na área da transição digital, por exemplo. E esses documentos que nós temos já têm um enunciado bastante mais detalhado desses investimentos e, para o caso de precisarem deles, naturalmente, que estão também à vossa disposição. Muito bem, eu agradeço a vossa presença aqui, ao professor Pedro Dominguinhos e às pessoas que o acompanham. Esta audição foi uma audição em cima de um relatório, por isso não há nada como oralidade e algum contraditório por uma ou outra dúvida, porque os seus deputados e eu próprio tivemos que ler o relatório. Obviamente tivemos que o ler e tivemos que o analisar, mas a sistematização que trouxeram neste pequeno PowerPoint eu acho que também é importante e ajuda para termos uma ideia do que é que está concretizado. Seguramente vamos conversar muitas vezes, porque há uma Comissão Nacional de Acompanhamento e há uma Comissão Parlamentar de Acompanhamento. Eu tenho dito que o PRR seguramente é a medida de fundos europeus mais escrutinada logo desde o início. Ainda bem que é assim, desde que haja execução e que as metas sejam atingidas. Por isso, sou professor, muito obrigado. Bom trabalho, porque sei que tem um trabalho muito aturado, e muito obrigado pelo relatório que nos deu e aguardamos pelo próximo e que os marcos e metas estejam muito mais avançados. Muito obrigado, e pelas questões e as dúvidas que nos suscitou, que são importantes também para trabalharmos. Muito obrigado.